Hoje temos estudo de caso sobre a Cynthia Stafford, um caso muito famoso na manifestação, que hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre as técnicas, os desafios e o que aconteceu no final das contas. Então aqui a gente vai analisar toda essa escala que acontece entre pensamentos, emoções, ações, até chegar a um resultado nesse processo de manifestação. Quando a gente olha para os princípios que a Rhonda Byrne diz sobre a lei da atração, ela diz que são peça, acredite e receba. E aqui o peça é justamente quando você clareia os seus pensamentos sobre aquilo que você realmente deseja. Já o acredite seria quando você trabalha suas emoções para se ver como merecedora de receber aquilo que você deseja. E no modo de recebimento, vem justamente se movimentar de maneira intencional na direção daquilo que você deseja e se preparar para receber o que você deseja. A Cynthia é essa mulher que está aparecendo aí na foto para vocês e a história dela é muito interessante. Vocês vão poder conferir também um trecho do relato dela aí na tela. Como você pensa, assim é. Eu me esforço para pensar positivo em todos os momentos, mesmo quando as coisas não parecem positivas. Eu troco meus pensamentos, eu tenho que fazer isso, nós temos que fazer isso na vida, porque se você fizer isso, esses pensamentos que estão te incomodando vai dar um jeito de se manifestar na sua vida. E no Dia das Mães eu ganhei, Deus proveu isso para mim. Não era porque eu queria ganhar dinheiro para ser rica. Eu queria o dinheiro para contratar um bom advogado para eu vencer o sistema. E eu fui abençoada por causa disso. E uma coisa que eu sempre me lembro da minha leitura de um dos meus livros preferidos fora a Bíblia, porque a Bíblia é o testamento espiritual mais antigo sobre o poder da mente. Assim como pensas, és. E também o poder da mente subconsciente é um dos meus livros favoritos. O que eu me lembrei era, eu preciso ser positiva, tenho que me manter naquela mentalidade. E ele tem me abençoado continuamente como resultado disso. E eu peguei as minhas crianças de volta, bem no tempo que eu disse que pegaria de volta. Mais uma coisa, você precisa ser muito claro quando diz o que planeja fazer. Quando eu ganhei dinheiro, sim, minha intenção era ganhar 112 milhões de dólares. O que eu percebi é que tudo na vida vem na hora que precisamos. Deus sempre sabe quando precisamos das coisas, nós só precisamos confiar. Você só precisa ter aquela confiança. E isso é tão difícil para nós humanos, confiar. Confiar é algo que nós não podemos ver. É como respirar o ar, nós não podemos ver o ar, mas nós estamos respirando ele. E isso foi o que eu tive que fazer na minha caminhada da fé, quando se tratava de ganhar essa loteria, para me trazer para onde eu estou hoje. Então, minha lição em termos de manifestar, eu visualizo, eu vejo, eu primeiro vejo o que eu quero, porque como você vê, deve ser. Nós somos abençoados de termos visão, então visualize. Eu visualizo o tempo todo. Eu visualizava o tempo todo que ia segurar um cheque de 112 milhões de dólares, escrito cruzado. Eu me visualizava até usando minha blusa verde favorita, que eu não sei onde foi parar agora. Eu me lembro de pensar, eu vou usar aquela blusa, vou segurar aquele cheque, e eu vou ser tão feliz, porque onde você põe seu sentimento mais forte, isso tem que se manifestar. A história da Cynthia ficou famosa porque ela afirma ter ganhado 112 milhões de dólares na Mega Millions, que é uma loteria lá da Califórnia. E ela ganhou isso em maio de 2017. Ela diz que ela fez um processo mental antes da vitória. E isso aconteceu depois que ela leu o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que é um livro que traz aí os princípios da lei da atração, da manifestação. Eu já li esse livro, ele realmente é muito incrível e se você já leu, eu quero saber, me conta aqui embaixo. Então, antes de ganhar, a Cynthia passou por um período muito difícil. Ela trabalhava como executiva de tecnologia, ela estava criando os 5 filhos do irmão, que faleceu num acidente, e ela enfrentava dificuldades financeiras e uma grande responsabilidade familiar. Pensa, 5 filhos depois de uma perda tão dolorosa aí do irmão, realmente era uma responsabilidade enorme para ela.
E ela vivia procurando uma forma de mudar completamente a vida dela. Até que ela leu o livro O Poder do Subconsciente, ela percebeu que dentro dela tinha um poder maior do que ela imaginava. O poder da mente, o poder das emoções, o poder da frequência vibracional dela. E aí, ela conta que as técnicas que ela praticou foi: ela escolheu um valor específico. Então, ao invés de ela ficar falando ali, eu quero ser rica, eu quero ser milionária, ela definiu um valor específico. E esse número tinha um valor ali, um significado emocional para ela, porque o 11 é o mês do aniversário dela, novembro, e ela colocou o 2 na frente. Então, ela invocou com esse número e ela focou aí nos 102 milhões de dólares. E o que mais me surpreende nessa história não é o fato de ela ter ganhado na loteria da forma que ela desejou, mas é justamente o fato de que ela ganhou exatamente o valor que ela visualizava. E aí, gente, vocês acreditam que a lei da atração é real ou não? E aí ela conta que ela fez as visualizações diárias, cerca de 3 anos, ela imaginava repetidamente. Ela segurando o cheque do recebimento do valor, vendo o seu nome como vencedora, sentindo a alegria daquele momento, acreditando que aquilo aconteceria. Então ela não apenas falava, universo, eu quero ser rica, eu quero ser rica, eu quero ser rica. Ela começou a trazer aquela imagem, aqueles elementos de imagem que representavam o sonho dela, como já realizado, começou a trazer aquilo mais próximo dela. Então ela começou a ver o nome dela escrito lá, ela começou a trazer para o corpo dela aquela frequência de sentir a alegria de ter ganhado mesmo antes de ganhar. E ela começou a acreditar que aquilo aconteceria. Tanto é que no final vocês vão ver que ela falou que quando ela ganhou é como se ela sabia que aquilo fosse acontecer, porque ela já tinha nutrido aquela certeza, aquela conexão vibracional com essa realização na vida dela. E isso, todas essas técnicas que ela fez, né, na verdade eu digo que são práticas para diminuir a resistência, porque manifestar já é algo natural para nós, mas as técnicas, as práticas fazem exatamente o papel de reduzir a resistência que nós temos entre aquilo que nós acreditamos que somos hoje e aquilo que nós verdadeiramente queremos viver. Então, ela ficava ali tentando tornar a cena o mais vívida possível na mente dela e para o corpo dela também. E aí, ela conta que ela não apenas fez o exercício mental, ela buscava também sentir a gratidão, a certeza, a felicidade de que aquele prêmio já era dela, mesmo antes de ganhar. Quantas vezes a gente tenta algo por 1 mês, 2 meses, desiste e larga a mão? A Cíntia passou 3 anos fazendo essa prática, se conectando vibracionalmente com esse desejo. Então isso aqui já é uma reflexão. O que hoje talvez você esteja querendo ou já tenha desistido cedo demais? Será que se a Cíntia tivesse desistido, o que será que teria acontecido, hein? Provavelmente ela não teria ganhado. Provavelmente ela falaria, a manifestação não funciona. E o que eu acredito aqui nesse trecho, gente, é que esse tempo, né, de demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos ou 1 mês, eu acredito que isso tem muito a ver com o nível de resistência que nós temos e com o estado em que nós estamos verdadeiramente prontos para receber aquilo, num sentido de se ver ali no mesmo nível vibracional daquilo que nós desejamos viver. Então, ela disse, né, eu sabia que eu iria ganhar. Essa sensação de convicção era muito mais importante do que qualquer pensamento positivo. E isso faz total diferença. Então, mais importante do que forçar um pensamento positivo, independente do que você queira manifestar hoje, é sentir que aquilo realmente é para você, que não importa como, não importa quando, mas aquilo vai vir para você. E aí entramos no ponto muito importante, a persistência, porque ela manteve as práticas mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Então, ela não visualizou por 1 semana, ela não desistiu depois de 2 meses, 3 meses. Ela se manteve focada nesse objetivo por anos. Você tem essa persistência para aquilo que você deseja? E ela acreditava antes da evidência. Isso é o verdadeiro significado por trás da fé, né?
É acreditar mesmo antes que os nossos olhos físicos consigam enxergar aquilo. Então ela chegou a contar para algumas pessoas que ela ia ganhar na loteria, e para ela estava agindo de acordo com a crença dela. Ela não estava esperando um sinal externo, ela estava agindo de acordo com aquilo que ela sentia, essa conexão com essa realização. E, muito importante, a ação no mundo real. Então aqui, embora essa história, né, seja frequentemente usada como exemplo de manifestação, talvez você já tenha visto a história da Cynthia Stafford, ela conta que ela comprava os bilhetes regularmente, então cerca de 2 ou 3 vezes por semana, porque, como ela disse, sem participar da loteria não teria como ela ganhar. E isso serve para tudo. Talvez o seu sonho não seja ganhar na loteria, talvez o seu sonho seja outra coisa. Mas quando você não está participando ativamente daquele processo, fica impossível de manifestar aquilo. Então, esse é um ponto muito importante. O que hoje você precisa se movimentar na direção do que você deseja que você talvez não esteja fazendo? A história da Cynthia é muito esclarecedora em relação a isso. E o que aconteceu depois da vitória? Que é exatamente o mesmo valor que ela visualizava. E com esse dinheiro, ela fundou uma produtora de cinema, ela fez viagens, fez doações, passou a dar entrevistas sobre mentalidade, manifestação e ela continuou a acreditar ali que essa prática mental que ela fez antes foi o que contribuiu para o resultado dela. Em 2016, ela declarou que quando ela conferiu o bilhete, ela não sentiu que aquilo era sorte, ela sentiu que de alguma forma ela tinha trazido aquilo para a vida dela. Ela afirmou que ela visualizava, que ela comprava o bilhete e ela repetia para os amigos dela: eu vou ganhar. E ela contou que ela começou a se preparar para ser rica antes mesmo de ganhar. Ela pesquisou advogados, consultores financeiros, fez até um curso sobre produção cinematográfica, porque ela queria abrir essa produtora de cinema. Então, isso é um passo muito importante na lei da atração, que é se preparar para receber, mesmo sem saber quando aquilo vai chegar. Se o que você mais deseja hoje chegasse na sua vida agora, você estaria pronto para receber e sustentar isso? Pensem aí comigo, reflitam, porque essa pergunta é de milhões. Essa pergunta pode te trazer clareza sobre onde você está travado, travada no seu processo de manifestação. E após a vitória, o que ela fez? Ela comprou a casa, ela iniciou essa produtora, ela fez vários investimentos, mas nem tudo são flores. E muitas vezes, se você já viu esse relato da Cynthia Stafford, muitas vezes as pessoas param nesse pedaço da história. Ah, ela ganhou tudo lindo, maravilhoso, investiu, ok. Mas tem uma coisa que acontece depois que traz um aprendizado muito maior sobre a manifestação. Ela teve perdas financeiras significativas. Ela teve investimentos que foram mal sucedidos, ela chegou a declarar falência. E aí, se você está pensando, então quer dizer que a lei da atração não funciona, né, Bruna? Ela ganhou tudo e perdeu? Vamos continuar aqui que você vai entender o que isso traz de aprendizado pra gente sobre essa história. Ela diz que isso não abalou a crença dela no poder da visualização. Mesmo ela declarando falência depois disso, porque ela não soube gerir ali a riqueza, ela diz que ela continua acreditando no poder da visualização, da lei da atração. Exatamente o valor que ela manifestava se tornou realidade na vida dela. Isso é incontestável, contra fatos não há argumento. Seria muita coincidência ser exatamente o valor que ela visualizava, ela simplesmente ser a ganhadora desse prêmio, vocês não acham? Eu, hoje em dia, não acredito em coincidências, eu acredito em sincronicidades. Quando a gente está na mesma frequência daquela oportunidade, aquilo colapsa para a nossa realidade. Então é uma sincronicidade, você está na mesma sintonia, na mesma frequência daquilo. E muitas vezes você chama isso de coincidência. Mas o que será que aconteceu depois que ela ganhou? Porque ela se preparou muito para ganhar, ela visualizou como que seria quando ela ganhasse. Será que depois que ela ganhou, qual que será que foi a cena mais presente na mente dela depois de ganhar? Uma pessoa que viveu a falta por tanto tempo. Será que a cena mais presente na mente dela era o medo de simplesmente perder tudo?
Será que esse medo passou a tomar conta dela depois de ela ganhar? Será que ela também, de certa forma, acabou manifestando essa falência? Porque depois de receber o prêmio, talvez ela não se sentia à altura daquele prêmio, não se sentia merecedora daquilo. E aí que entra um papel muito importante que de fato não só manifesta, mas também sustenta a nossa realidade, que é a nossa identidade. Aquilo que a gente verdadeiramente acredita sobre nós, sobre o mundo, sobre o que é possível para nós, sobre o que a gente é capaz de sustentar. E talvez ela ainda tivesse a crença, mesmo manifestando esse valor, de que ela era menor que o dinheiro. E quando a gente tem essa sensação de que a gente é menor que o dinheiro, muitas vezes acaba acontecendo isso de o dinheiro perder o controle ali na vida da pessoa, porque existe muitas vezes essa sensação que vem de períodos de falta, vivido desde a infância, vivido pelos pais, pelos familiares, pelos antepassados, onde havia esse registro inconsciente de que o dinheiro era muito grande e ela era muito pequena, e isso provavelmente trouxe essa sensação de não conseguir gerir, multiplicar e sustentar esse dinheiro. Por isso, mais importante do que manifestar é saber treinar a sua identidade, reprogramar a sua identidade vibracional para não apenas atrair, mas também sustentar esse crescimento, essa expansão, essa multiplicação de abundância, de prosperidade, em todos os sentidos da palavra, na nossa vida. Hoje, como que tá a vida, né, da Cynthia Stafford? Eu fui pesquisar como que tá, o que ela anda fazendo, o que tá acontecendo na vida dela. E hoje em dia ela atua como palestrante, criadora de conteúdo, autora. Ela é coach de mentalidade, manifestação também. E ela alimenta as redes sociais dela falando sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal. E nos últimos anos ela voltou a dar entrevistas, tem até o Timothy Schultz, que também é outro ganhador da loteria. Então ela deu uma entrevista para ele contando a história dela e contando o quanto que ela realmente acredita no poder da visualização. E mesmo depois de perder, ela conta que realmente ela acredita que ela manifestou a loteria. Porque mesmo depois de ter essas dificuldades financeiras, ela disse que a visualização foi crucial, foi muito importante para ela conseguir atrair, conquistar esse prêmio. E ela também afirmou que a verdadeira lição que ela teve disso é que existe uma grande diferença entre ganhar dinheiro e saber administrar essa riqueza. Muita gente para nessa primeira parte da história que conta que ela ganhou enfim, que ela manifestou, mas eu acredito realmente que essa segunda parte da história é tão rica quanto a primeira. Porque a própria Cynthia falou que ganhar na loteria não resolveu todos os problemas dela. E quantas vezes a gente fala, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, todos os meus problemas estariam resolvidos. Eu já ouvi várias pacientes falando sobre isso para mim e o que a Cynthia viveu prova justamente que o problema não é o dinheiro. Por quê? Ela percebeu que tinha decisões financeiras ali difíceis que ela precisava tomar, tinha investimentos mal sucedidos que ela não ouviu a intuição dela sobre como fazer esses investimentos, pessoas tentando se aproveitar dela, a necessidade de aprender a administrar o patrimônio e não saber ali como fazer, como gerir tudo aquilo. Então, muitas vezes esse lado da história é deixado de lado, mas eu acredito que esse é o mais importante. É entender que um grande evento financeiro, uma grande virada financeira não elimina automaticamente os desafios de relacionamento, de investimento ou de tomada de decisão. E muitas vezes a gente projeta no dinheiro como o grande solucionador de problemas. E não é bem assim. E nos dar conta disso ajuda a gente, principalmente, a colocar o dinheiro no lugar dele, sabe? De que o dinheiro é só dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, você vai ter que aprender a tomar decisões difíceis, você vai ter que aprender a dizer não, porque se você deseja tanto dinheiro, muitas vezes, e o dinheiro vem, mas você não olha para as outras coisas, para as outras áreas da vida, você vai ter o dinheiro e vai ter os problemas para lidar. E foi isso que aconteceu com a Cynthia. Por isso,
reprogramar a sua identidade emocional, vibracional, que está lá registrada no seu subconsciente, é tão importante, ou melhor, é mais importante do que focar apenas nas técnicas de manifestação. É importante perceber como que você se sente depois de atingir aquilo que você deseja. Depois que você recebe, que você conquista aquilo que você deseja. Por exemplo, você queria muito fazer uma faculdade, aí você fez, você se formou. Você queria ganhar um salário X, aí você simplesmente começou a ganhar. Como que você se sente aí, nesse lugar? Porque talvez o sentimento que venha depois seja o grande sabotador. A sensação de eu não mereço, parece que isso é muito grande para mim, eu não sei administrar isso aqui, será que eu dou conta de sustentar isso? Esses são grandes sabotadores no processo de manifestação. E por isso reprogramar a identidade é tão importante. A história da Cíntia é inspiradora, traz clareza e traz principalmente o nosso olhar para essa importância de reprogramar a nossa identidade, a forma como a gente se vê, o tamanho que a gente se vê diante dos nossos sonhos. Porque muitas vezes os desejos, os sonhos, as conquistas que a gente coloca um tamanho tão grande que a gente começa a se ver pequenininho diante daquilo. E aí que pode ocorrer um grande erro no processo de manifestação, que é manifestar e sentir que não consegue sustentar. E eu acredito que assim como ela manifestou os 112 milhões de dólares, ela também manifestou a falência. Mas o que mais me impressiona na história da Cíntia é que mesmo passando por tudo isso, ela não deixou de acreditar no processo de manifestação. Ela tem consciência de que ela manifestou. Ela tem consciência de que o poder da visualização é real. E isso é o mais valioso nessa história. Como que você tem pensado sobre aquilo que você deseja hoje? Quando você pensa naquilo que você deseja, você enxerga uma distância muito grande ou você visualiza aquilo pertinho de você, fazendo parte da sua vida? Você já visualiza os detalhes, como você se sente dentro desse cenário realizado? Porque isso faz total diferença. Esse é um estudo de caso da vida da Cynthia Stafford. Se você gostou desse conteúdo, de trazer esse olhar detalhado sobre a manifestação em ação, na vida real, lei da atração em ação, assim, na prática, já se inscreve por aqui para não perder os próximos conteúdos. E eu te espero também lá no meu Instagram, que é bruna.zay.